E aí, hoje a gente vai desvendar uma linguagem que é simplesmente fundamental para a química computacional, o sistema SMILES. Vamos entender como é que se transforma uma estrutura química toda complexa em uma simples linha de texto que qualquer computador consegue ler. Pois é, essa é a pergunta de 1 milhão, né? Como a gente pega uma coisa tridimensional, cheia de átomos e ligações para todo lado, e representa isso de um jeito linear, sem nenhuma ambiguidade? É exatamente esse o desafio que a gente vai explorar hoje. Vamos lá! Bom, para a gente não se perder no caminho, esse aqui é o nosso mapa. A gente começa entendendo o porquê de tudo isso, depois mergulha na gramática básica e avançada, encara um desafio chamado canonização e, no final, entende o poder que essa linguagem nos dá. Então, por que a gente precisa disso? Tenta imaginar. Como é que se busca uma molécula específica num banco de dados com milhões delas usando só o desenho? Seria praticamente impossível. A gente precisa de uma abreviação, de um jeito padrão para catalogar, pesquisar e, o que é crucial hoje em dia, alimentar modelos de machine learning que estão evolucionando a descoberta de novos medicamentos. E essa abreviação é o SMILES. A sigla em inglês quer dizer algo como Especificação Simplificada de Entrada de Linha Molecular. Basicamente, é um conjunto de regras para traduzir o desenho de uma molécula, o seu gráfico 2D, em uma única linha de texto. Ok, e como toda língua, o SMILES tem a sua própria gramática. Vamos começar pelo mais básico. Como representar os átomos, as ligações entre eles e as ramificações que dão forma à estrutura? Olha só que legal a simplicidade disso aqui. Os átomos são só os símbolos da tabela periódica que a gente já conhece. C para carbono, O para oxigênio e por aí vai. As ligações simples nem precisam ser escritas, então CC já significa etano. Para a ligação dupla a gente usa o sinal de igual e para a tripla o jogo da velha. É super direto ao ponto. Mas claro que as moléculas não são só uma linha reta, né? Elas se ramificam. E o SMILES resolve isso de um jeito muito elegante. Tudo que sai da cadeia principal, a gente simplesmente coloca entre parênteses. E este exemplo aqui é perfeito para ilustrar o poder dos parênteses. Olha só essa molécula super complexa. A string SMILES dela usa parênteses dentro de outros parênteses para conseguir capturar cada detalhe, cada pequena ramificação, não importa o quão escondida ela esteja. Funciona como um verdadeiro mapa de texto da estrutura. Certo, mas e os anéis? Não dá para usar parênteses para isso. A solução aqui é genial. A gente conceitualmente quebra uma ligação do anel para transformar ele numa linha reta. Daí, a gente marca os 2 pontos da quebra com o mesmo número para o computador saber onde ele precisa se reconectar. Vamos ver na prática com o ciclohexano. A gente quebra o anel e isso nos dá uma cadeia de 6 carbonos. Marcamos o primeiro e o último carbono com o número 1. Beleza, agora vamos subir um degrauzinho na complexidade. Vamos falar de algo super comum em química orgânica, os anéis aromáticos, como o do benzeno. O SMILES, claro, tem uma regra especial para eles. E a regra é, de novo, surpreendentemente simples. Ao invés de usar os símbolos dos elementos em letras maiúsculas, como a gente fez até agora, para os átomos que estão num anel aromático, a gente usa letras minúsculas. Olha só a piridina como exemplo. É um anel de 6 membros que tem um nitrogênio. Por ele ser aromático, a string SMILES fica assim: C1, CC, CK, N1, todas as letras minúsculas. Isso sinaliza imediatamente para o sistema que se trata de um anel aromático. Bom, até aqui parece tudo perfeito, né? A gente tem regras para átomos, ligações, ramificações, anéis, mas tem um problema fundamental. Um problemão, na verdade: a ambiguidade. Com essas regras, a mesma molécula pode acabar sendo escrita de vários jeitos diferentes. Pega o etanol, uma molécula super simples. A gente pode começar a ler a molécula a partir do carbono da esquerda. E o resultado é CCO. Ou a gente pode começar pelo oxigênio e o resultado é OCC. As duas strings descrevem exatamente a mesma molécula. Então, qual delas é a correta? E esse é o ponto. A gramática básica dos SMILES não foi criada para ser um identificador único. Ela foi feita para descrever uma estrutura. Só que para um banco de dados, para pesquisa, essa ambiguidade é um pesadelo. A gente precisa de uma única verdade, um padrão. A solução para esse nó é o que chamamos de SMILES canônico. A ideia é criar um conjunto extra de regras, um algoritmo, que sempre, para qualquer molécula, sem exceção, vai gerar exatamente a mesma string SMILES. É a versão oficial, digamos assim. Esse algoritmo, muitas vezes chamado de Kanjan, funciona de um jeito muito inteligente.
Ele primeiro dá uma nota, um ranking, para cada átomo, baseado nas suas propriedades, como o número de ligações. Depois, ele começa a refinar essas notas, levando em conta as notas dos vizinhos de cada átomo. Ele repete isso várias vezes até as notas pararem de mudar. E o ponto-chave é que a string final é sempre construída começando pelo átomo que terminou com a menor nota. Esta imagem mostra bem o rigor desse processo. Dá para ver as várias rodadas, as iterações, com as notas sendo recalculadas e refinadas até se chegar a uma ordem única e estável para todos os átomos. É esse processo matemático que garante que, não importa como você desenhe a molécula ou por onde comece, o resultado final vai ser sempre o mesmo identificador único. E tudo isso nos traz ao grande final. Por que passar por toda essa complexidade para ter um ID único? Porque é isso que transforma o SMLIS de uma simples anotação em uma ferramenta absurdamente poderosa para a ciência moderna. No fim, tudo se resume a isso: uma molécula, um identificador único, ponto final. Essa garantia de unicidade é a chave que destrava nossa capacidade de organizar e analisar dados químicos numa escala massiva, uma coisa que era impensável antigamente. Com um identificador único, a gente pode construir bancos de dados gigantescos e totalmente pesquisáveis. A gente pode treinar algoritmos de inteligência artificial para prever as propriedades de um composto só olhando para essa string de texto. Isso acelera a descoberta de medicamentos e garante que cientistas no mundo todo estejam falando exatamente da mesma coisa. O As-Miles canônico resolveu um problema gigantesco para a química. Isso faz a gente pensar que outras áreas da ciência poderiam ser transformadas por uma linguagem universal parecida. Qual será a próxima fronteira? Fica aí a reflexão. Agradecemos a companhia.